Nesta terça-feira aqui, 17 horas 9 minutos, dia 14 de janeiro. Tá. O contrato do Memphis Depay, aquelas cláusulas que eu vi, de novo, repito, agora entendi porque o cara veio. Porque quem não viesse com a quantidade de condições, e não só condições de benefícios que um jogador e que ele tem no contrato, era maluco. E isso é muito delicado porque o Corinthians divulgou certos números de quanto o Depay ia receber, não entra, e isso é de praxe, o clube não vai sair também destrinchando fatia de revenda, fatia também benefício e tal, mas é muito mais do que aquele valor que a gente esperava e que a gente tinha escutado por volta de 3, 4 milhões, pagos pela patrocinadora. A gente tá falando de quase 10 milhões com metas, com bonificação, né, com cumprimento aí com conquista de títulos, fora os benefícios que a gente vai listar aqui que ele tem, o Depay. Tá jogando bola, é verdade, é um baita jogador, mas assim, isso entra em caixa pro clube. Então são quase 120 milhões que, se isso acontecer, isso é sem imposto no bolso do Depay, então é muito mais caro pro clube. É tudo isso, como é que foi internamente, não sei até que ponto você tem esse contato aí, ô Ramiro, porque eu imagino que numa semana agora que antecede a votação do impeachment, isso tá balançada também, né? O valor é muito maior do que foi divulgado. É verdade, muito bem lembrado por você, Martelo, porque é o seguinte, quem provavelmente vazou isso, e aí foi uma baita reportagem do Rodrigo Capello, informação importante do nosso colega do GE, obviamente pode ter tido algum envolvimento nesse processo de impeachment, porque para tentar jogar em contradição a diretoria do Corinthians, e até aí tá tudo certo. Agora, o que a gente tem de informação, vamos lá, sobre o salário do Memphis pode chegar a 120, o salário 120 milhões de reais, óbvio, nos 3 anos em que ele permanece no Corinthians, o valor pode chegar a 120 milhões de reais por esse jogador. Em luvas, 25 milhões na passagem dele pelo Corinthians. Salário, 28 milhões que o Corinthians vai pagar, tá? Que o Corinthians pagaria. Só me esclareça uma coisa aqui. O até 120 milhões é ano ou os 3 anos? Não, 3 anos. Ah, tá. 3 anos. Isso. E... Pouco, aí não dá pra viver, retiro o que eu disse. E aí, imagem, 28 milhões, isso eu tô falando em 3 anos de contrato. Aí se ele atingir uma meta de 70% dos jogos, de participar de 70% dos jogos com a camisa do Corinthians desde que ele chegou ao clube, ele recebe 12 milhões e meio de reais. 12 milhões e meio de reais. Se ele atingir metas de participações em gols, 12 milhões e meio de reais. Se ele conquistar um título pelo Corinthians, 4,7 milhões de reais. E aí, se ele aparecer na seleção do Campeonato Brasileiro, 4,7 milhões de reais. Então são esses valores, e aí o que chama a atenção, né? É que o Memphis tem, ainda no contrato, as vantagens, os seguintes benefícios. Um apartamento para o assessor dele. Sim. Uma mansão. São 2 anos de contrato, é verdade. Pô. Bem lembrado, não são 3 anos de contrato, são 2 anos. Um apartamento. Ele tem também pro assessor dele a mansão dele garantida. Tá. E ele tem 24 viagens, 24 passagens pro exterior na classe executiva. Tá. Então isso... dá duas por. É uma ida e uma volta por mês. Isso. Mais ou menos isso. A cada ano, né? Isso, por ano. Então, peraí, 2 anos e pode chegar a 120... Tem mais coisa, né, Ramiro? Termina aí. E aí ainda ele tem outros benefícios também, como, enfim, a cozinheira particular dele, o Corinthians também que paga. Ele tem um camarote na Neoquímica Arena, 2 carros blindados com um motorista particular e segurança particular armada. Então, são esses alguns dos benefícios colocados pelo Corinthians nesse contrato com o Memphis Depay. Tá, vamos lá. Vamos ouvir Bruno Milhozzi, Gabi e PDV. O que assusta aqui, uma casa é de praxe, o clube da Série A às vezes dá pro cara voltar. O apartamento pro assessor pode ser um pouquinho a mais, mas é o Depay, beleza. Segurança pro jogador que tá na Europa é de praxe. Carro blindado é de praxe. Você pode até questionar, né? Aí você em casa, você no carro, você no trabalho, em qualquer lugar fala, pô, é muito, é pouco, enfim. Mas cozinheiro particular a gente já viu, não é nada que assuste tanto, mas são regalias, né? Camarote na arena. E já vamos falar sobre um benefício que ele tem se ele for revendido, hein? Agora, foge muito das cifras que tinham sido divulgadas. Me corrija se eu estiver errado. A casa de apostas que patrocina o Corinthians paga 57, não é isso?
Paga 80%. 80%, é isso? 80%, Do que é fixo, do que é variável Isso, não entra nessa isso. conta? Não. Então vamos lá. 57 milhões, que vale aí a 80% do que é fixo dele. Se o Depay... É 82 milhões, né? Isso. 57 de 82. Ou seja, o Corinthians já tem que pagar aí nessa 25 milhões. Isso. Fora as metas. 25 milhões, 2 anos aí, dá mais ou menos a quantidade de 1 milhão por mês. Só que ele já tá... Ele vai bater meta. Isso com certeza, ele vai bater meta. Esse dinheiro vai ser muito maior. Então o Corinthians... Pode chegar a 38 só que milhões o Corinthians, a mais. isso, só que o Corinthians paga esse 1 milhão com mais todas essas regalias aqui que você tem que botar na conta. E a gente tá falando de 120 milhões líquido, né? E isso, o Corinthians sem tem que pagar contar imposto. Sem contar imposto. Esse também... valor muitas vezes dobra, então isso assusta, né, Gabi? E também a gente tá falando de um Corinthians que não estabeleceu o valor da moeda do euro na época que firmou esse contrato. Então, cada vez que o real se desvalorizar em relação ao euro, esse valor vai aumentar. O euro tá 6,23 agora. Então o Corinthians... Era 6,11. Todas as vezes que isso aconteceu, o Corinthians sempre vai pagar mais. E aí, como bem o Ramiro trouxe aqui, pode ser uma estratégia para tentar jogar contra as coisas que o Augusto Melo disse no início da contratação do Memphis Depay. E aí, realmente, se todas as vezes que o real se desvalorizar em relação ao euro, esse valor foi aumentando, o Corinthians vai ter que pagar, então realmente esse valor sempre vai aumentar. É uma tendência que esse valor aumente. E se a gente for acompanhar aí mais em relação à economia, a gente pode perceber uma tendência de que isso realmente vai acontecer. E Gabi, assim, você coloca na ponta do lápis, o Corinthians deve, com certeza, por mês, tá botando por volta de 2 mil, conta de padaria mesmo. 2 milhões para pagar o Depay fora o patrocinador e fora a bonificação, porque isso aqui custa, gente. Entendeu? Uma mansão alugada em São Paulo, um apartamento, aí você tem segurança, tudo isso, o custo de você... o camarote é dado, mas se você não dá pro Depay, você revende, então você tá deixando de conquistar, de colocar dinheiro pra dentro. E tudo... Agora eu entendo porque ele veio, porque realmente parece que o Corinthians deu tudo e mais um pouco pra ele. Porque ele tá tão feliz, né? Pô, o cara, ele vai pra quebrada lá, ele fecha o barzinho e fala, pô, não, isso faz daí... menino, O Corinthians paga. Fala, põe na conta do Augusto Melo. Lanche pra todo mundo. Obrigado, aqui. Depay. Não agradeço a mim, Augusto agradeço paga. ao Corinthians, né? Agora eu entendi porque ele foi esses dias lá no bar, lá na quebrada, e pagou a cerveja pra todo mundo. Exato, pô. Tá sobrando. Mas, gente, a gente Mas tá brincando aqui, é um clube, isso é um clube que deve mais de 2 bi. Não, isso é um clube que deve mais de 2 bilhões. É um clube que não... A vaquinha flopou, né? Te surpreende o valor? Você realmente ficou surpreso? Não, sinceramente é assim, se tivesse sido anunciado, o que eu sempre acho é o seguinte, o clube tem que ser transparente o máximo possível com o torcedor. Não dá pra jogar nas entrelinhas, né? Não. É igual, beleza, patrocinador, às vezes o clube anuncia que vai ganhar 300 milhões, só que na verdade é um pouco menos. Como a assessoria de imprensa entende que essas coisas têm que ser divulgadas. Só que isso espanta. Quer ver uma coisa que me espantou, Ramiro? Me corrija se eu estiver errado. A multa rescisória dele pro Brasil é 150 milhões de reais. Isso. Se for pra fora... 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, dá 63 aí mais ou menos milhões. Obviamente, né, pro mercado nacional, pro Corinthians não é interessante ver o Depay vestindo uma outra camisa. Se ele for revendido, ele tem 20% da multa se for pra fora. E se, não, 20% se for nacional, ou seja, se pagarem a multa de 150 milhões, ele bota 75 milhões do bolso. Acho que ninguém vai pagar, né? Acho difícil. Mas se o Corinthians vendê-lo uma nova vez e colocar 70 milhões no bolso, aí ele tem 20% desse valor, é isso? Sim, ele tem... Não, ele tem 50% pro exterior. Então 50% pro exterior. 50% exterior, 20% nacional. 20, é isso, então é isso. Mas o que mais me deixa até, de certa forma, surpreso, é que o Memphis, ele a qualquer momento, ele pode pedir a rescisão do contrato por 5 milhões de euros. Se o Corinthians, se ele não quiser mais continuar no Corinthians e ir para qualquer time europeu, ele pode, colocando no papel, que a gente falou da multa, você coloca no papel, se ele paga 5 milhões de euros pro Corinthians, que para ele não é nada, ele vai lá e vai embora do país. Então, a cláusula para ele rescindir com o Corinthians é metade do preço da multa contratual dele, né, da multa de transferência para fora. Ou seja, se chega vamos lá, qualquer um, coloca um time holandês aí, um PSV, ele foi revelado pelo PSV, né? Coloca o PSV, quer repatriar o cara, o PSV chega e fala, Memphis Depay, toma aqui 5 milhões pra você pagar a multa, eu te dou mais 5 por fora
para você vir para cá. Mas também é difícil um clube oferecer tudo que o Corinthians está oferecendo. Não, é muito vantajoso pro Memphis. Por isso que eu falei, é por isso que ele veio. Assim, Gente, mas e por também... isso que ele tá feliz. É um investimento que tá fazendo sentido. Pro patrocinador tá ótimo, pro Corinthians tecnicamente tá ótimo, só que a gente não pode esquecer o contexto. É um time que deve mais de 2 bi. Então a briga é pelo contexto que o clube tá inserido. Se fosse aqui o Fortaleza pagando isso, o Palmeiras pagando isso, vamos lá, me ajuda aqui, quem tá mais bem administrado. Flamengo, talvez. Flamengo pagando isso. Tava, né? Tava pampa, ninguém tava falando nada. Agora, qualquer outro time que deve milhões no futebol, isso tem que ser botado em questionamento. Mas, de novo, né, o timing, como é impressionante, 3, 4 dias antes dos caras aprovarem a votação do impeachment, essas coisas começam a aparecer. Ô Martelli, assim, eu não achei os valores pro Memphis Depay tão absurdos. Isso. São valores pro Memphis Depay Concordo. que são justos, assim. Não, o Corinthians está pagando mais do que alguns europeus pagariam pelo Depay. Vamos fazer uma conta besta aqui, acho que é 114 milhões em 2 anos, é o máximo, 116, não chega a 120, né? Vai, 116 milhões. Você divide aí por 24. Vou fazer uma conta rápida aí, Ramiro, enquanto você termina o raciocínio. Mas dá assim, 4.800. Ele tinha que estar ganhando, quanto que tá o euro aí? 6,30. Vamos lá, vamos fazer. 6,30. Tem que ganhar 770 mil euros por mês. É um bom salário, hein? É uma boa grana. Você ganhar 770 mil euros no futebol europeu com 30, vai para 31 anos, sim. É um bom Agora, dinheiro. É um valor que pro Memphis Depay talvez seja justo, não só pro Memphis, mas para um jogador do porte do Memphis. Isso. Mas o problema é o contexto, a dívida que o Corinthians tem, os problemas que o Corinthians tem financeiramente. Por exemplo, o Ramiro, o Corinthians foi acionado pela justiça agora, o Corinthians tem até 3 dias para pagar 43 milhões de reais pelo Ramiro. O clube vai recorrer dessa situação e tudo mais. Mas é bizarro você imaginar, por exemplo, que o Ramiro custou... 3 Ramiros custariam um Memphis Depay, né? Então... Isso tudo com outro contexto, salário atrasado. Como é que é pro cara olhar pro lado e... Até internamente, né? Imagina o jogador vê essa matéria e fala, pô, meu mês agora tá durando 55 dias, 60 dias. Tá atrasado. Porque eu duvido, pra esses caras da Europa, assim, não tem essa história de salário atrasado. Os caras não sabem o que é isso. Sim. E aí até uma informação que eu recebi agora há pouco. Falei com uma pessoa lá do setor financeiro do Corinthians que eu perguntei, pô, e aí? Da diretoria do Corinthians, tem alguma novidade sobre salários e tal? O que passaram? Temos a expectativa que sejam pagos essa semana, mas ainda não temos a data. Imagina o jogador dentro de campo na quinta-feira, sem saber quando realmente vai receber esse valor, né? De novo, é o contexto, né, PDV? Qualquer time bem administrado, a gente tá falando, pô, beleza, 4.800, né, com meta, se a gente tem Cruzeiro pagando 3, outros times pagando 3 aí pra jogador que não joga a bola do Depay, beleza. Agora um time que deve mais de 2 bi é questionável. Mas sabe o que é o contexto também, Martelli? Vou falar uma coisa aqui, e não é o que eu acho que tem que ser, não. É até uma crítica. A média do torcedor não tá nem aí. Entendi o que do você tá torcedor falando. corintiano. Não tá nem aí. O importante tá ganhando. É o Depay em campo fazendo gol. Se o Depay isso a curto prazo não fizer gol em 2025, o torcedor vai achar uma contratação ruim. Se o Depay marcar gols e o Corinthians vencer em 2025, pode dobrar isso pro Depay, que o torcedor vai estar feliz e vai estar achando ruim da gente estar falando isso. Mas você sabe que você... Então eu não entro mais nesse tipo de bola dividida. Então, mas eu entendo o que você tá falando, porque... Eu não entro mais. Na época que o Bandeira entrou no Flamengo, que ele equilibrou as contas, os caras... faltou crucificar o Bandeira. Essa era a verdade. O time não ganhava nada... não tinha elenco, ele equilibrou as contas e o que aconteceu foi o Flamengo colheu depois, e a gente tá vendo hoje, a máquina de pelo menos, dependendo de título, ganha a Copa do Brasil, enfim, mas é bem administrado e tem dinheiro em caixa, e tem um elenco muito forte. Pro que você tá falando é muito importante, porque pro jogador, cara, se tá devendo X, pro torcedor, né, a média que você tá falando aí, ô PDV, se tá devendo X, Y, Z, se ele tá indo ao estádio, vendo o jogo e o Depay fazendo gol, hoje pode ser que não importe tanto, mas muitas vezes você tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo. Porque tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Certo? Exato. O Cruzeiro, que foi multicampeão ao longo de alguns anos, quando veio à tona tudo que estava acontecendo internamente no Cruzeiro,
os torcedores do Cruzeiro atacaram o mensageiro, aquele que estava levando a mensagem de que a situação do Cruzeiro era caótica. Quando o Cruzeiro caiu, eles perceberam que a culpa era dos dirigentes. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai cair. Eu acho que o Corinthians, a tendência, inclusive, é que o Corinthians tenha um bom ano. Talvez o Corinthians nunca mais volte a uma Série B do Campeonato Brasileiro, pela grandeza que tem. Porém, a nossa função, às vezes, é fazer esse serviço sujo, que vai ficando cada vez mais difícil. É de informar, porque o Corinthians não informou. Exatamente, porque o Corinthians nunca vai, através do seu site oficial, falar: estamos trazendo o Memphis Depay. O Memphis Depay ganha 3 milhões por mês, o patrocinador vai pagar tanto, a gente deu um apartamento pra ele, um camarote, um carro blindado. Assim, Sabe o que é delicado pro torcedor que muitas vezes não liga? Quando você tenta comprar um ingresso e você vê um aumento do nada de 30% no valor do ingresso, isso que você não liga muitas vezes está impactando. Quando você vê uma camisa de futebol que está custando R$700, R$750, claro que aí tem marca, enfim, tem outros fatores. Mas no caso do Corinthians, acho que isso aí não dá nem pra coçar a ferida ali em relação à dívida. né? Mas assim, alguém vai pagar essa conta, entendeu, Milhões? Alguém paga essa conta. Então é alguém que não vai receber, é alguém que igual já não recebe, Sim. é alguém que vai ficar por último, é um clube que vai ficar devendo daqui um tempo, porque a gente sabe que os clubes hoje no Brasil, infelizmente, eles não têm o controle que a gente desejaria que tivesse e que a gente deseja que tenha, para você ter uma saúde financeira, um mínimo aceitável, que é o que eu ouvi a frase várias vezes. Como é que você consegue contratar? E não é só Corinthians não, de novo. Pô, o São Paulo trouxe o Oscar. São Sim. Paulo também deve. O Sim. Santos vai ter um ano muito difícil, deve. Você tem... O Botafogo desmanchou o time, tem a SAF, enfim, mas um monte de clube deve. O Atlético Mineiro deve pra caramba, tá de olho no Júnior Santos do Botafogo. Então, vamos lá. Vamos tentar também... Não dá pra relevar, mas ao mesmo tempo a gente tem que apontar. Ô Ramiro, pra gente matar o Corinthians aqui, muitos assuntos hoje Eita, do Timão. Que isso? Calma. Mais um, hein? Quer matar o Calma. Corinthians? matar o Corinthians, Calma, mas aí quem vai Calma, pagar a Rubão. Quem vai- dívida Vai pagar o se dinheiro. Passa matarem pra o quem, hein? Corinthians? Passa Quem pro vai pagar filho, a cozinha vai dele? pra mãe. Calma, André Sanches. Me conta uma coisa, ô